Existe um lugar onde a natureza fez seu melhor trabalho, sua obra-prima. Olá! Você vai conhecer agora um dos destinos mais deslumbrantes do Brasil e do mundo. No extremo oeste do estado do Paraná, ao sul do Brasil, está uma região chamada de Iguaçu. Lá, um conjunto de obras criadas pela natureza e pela mão do homem forma um dos lugares mais belos do planeta. A natureza generosa criou as florestas e os rios Iguaçu e Paraná. O primeiro forma as maiores quedas d'água do mundo, e o segundo, o Paraná, corta a região e demarca fronteiras. Recebe as águas do Iguaçu e dá nome à cidade. Bem-vindos à Foz do Iguaçu. Uma cidade, 2 rios, 3 países. Obras gigantescas, atrações das mais diversas e um espetáculo da natureza. Um show em verde e branco. O verde das matas e o branco das águas. Vamos iniciar nossa viagem pela região conhecendo uma das maiores reservas florestais da América do Sul, o Parque Nacional do Iguaçu. Neste território tão privilegiado, antes habitado pelos povos Guarani, o homem civilizado só chegou em 1542. Eram os espanhóis buscando aumentar o domínio na América do Sul. Descoberta, a região passou a sofrer a ocupação do homem branco com as missões jesuíticas. E a beleza do lugar chamou a atenção de todos. Quando em 1916, uma visita especial marcou na história. Era Alberto Santos Dumont, o brasileiro inventor do avião que ao passar por aqui ficou encantado e intercedeu junto ao governo para que desapropriasse as terras, tornando-as de domínio público. A reserva nasceu com 1.000 hectares e em 1930 foi ampliada para 3.300 hectares. Em 1939 foi oficializada como Parque Nacional e em 1944 foram incorporadas as áreas restantes, compondo os limites atuais de 185.262 hectares. Em 1986, o parque foi declarado Patrimônio da Humanidade.
Parque Nacional do Iguaçu é o segundo parque nacional criado no Brasil, mas foi o primeiro a receber um plano de manejo por abrigar um importante patrimônio genético de espécies animais e vegetais. Seu clima mesotérmico, brando, superúmido, preserva uma exuberante vegetação subtropical e sua biodiversidade atrai pesquisadores do mundo inteiro. Com uma massa florestal riquíssima, abriga cerca de 2.000 espécies de plantas. Árvores como a canela, o louro e o pau-marfim formam uma cobertura contínua de vegetação. Outras espécies, como o angico, o cedro e a timbaúva, chegam a atingir 30 metros de altura. As árvores de menor porte constituem o estrato intermediário. Gramíneas, samambaias, ervas e arbustos cobrem o solo. Em algumas áreas do parque sobrevivem florestas com araucárias, tendo como principal espécie o pinheiro do Paraná, símbolo maior do estado. O interior do Parque Nacional do Iguaçu é um mundo a ser descoberto. Sua fauna é um espetáculo que se revela na riqueza de espécies. A cada dia, novas espécies são encontradas. Aqui já foram identificadas 257 espécies de borboletas, 69 espécies de peixes, 12 de anfíbios, 41 de serpentes, 8 de lagartos, 3 de quelônios, 348 espécies de aves e 45 de mamíferos. Animais como a ariranha, a onça-pintada e o papagaio de peito roxo, considerados espécies ameaçadas, encontram neste parque o seu último refúgio na região. E além de todo este patrimônio, o parque também é berço do maior conjunto de quedas d'água de todo o globo terrestre. Dados a estas características, o Parque Nacional do Iguaçu possui um dos mais altos índices de visitação de parques nacionais brasileiros e recebeu, em 1998, um projeto pioneiro. O governo objetivava melhorar a qualidade de infraestrutura de visitação do parque, mas visava principalmente reduzir o impacto ambiental que esta visitação provocava. Assim, através do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, as áreas destinadas à visitação pública foram concessionadas. Com o investimento privado, o parque passou por um grande processo de revitalização. Recebeu a melhor infraestrutura disponível e novas metodologias de acesso. Atualmente, o parque oferece toda a modernidade, conforto e segurança num conjunto de obras e serviços que permitem aos seus visitantes explorar as áreas de visitação, obtendo o máximo contato possível com o mínimo impacto ambiental. Todo este processo envolveu o aperfeiçoamento dos passeios já existentes, como também a criação de novos atrativos. São todo tipo de aventuras ligadas à natureza e ao ecoturismo. Vamos fazer agora um roteiro completo pelas principais atrações do Parque Nacional do Iguaçu. Vamos viajar pelo vídeo e conhecer cada uma delas, a começar pela maior de todas. A principal e maior atração
é também um dos mais lindos espetáculos da natureza, as Cataratas do Iguaçu. Iguaçu, na etimologia tupi-guarani, significa água grande. Os indígenas sabiam como dar nome aos lugares. As maiores cataratas já conhecidas se formam na divisa com a Argentina, no ponto em que o rio Iguaçu adentra no cânion, resultado do processo erosivo das águas sobre as camadas de basalto. Um extenso processo de vulcanismo de fissura que ocorreu há cerca de 150 milhões de anos atrás. É tanta beleza que nossos olhos custam a acreditar. Este é um dos poucos lugares onde se pode sentir toda a força da natureza. A água despenca de todos os lados e por todos os cantos, de alturas que chegam a quase 90 metros, onde a vazão da água média do rio fica em torno de 1.800 metros cúbicos por segundo. O número de saltos é de 275 em média, mas varia e depende muito do volume de água do rio Iguaçu. Nas épocas de cheia, o rio chega a formar mais de 300 saltos. Os saltos têm nomes próprios, como Floriano, Deodoro, Benjamin Constant, mas o mais famoso é a Garganta do Diabo. Após uma ampla curva e uma corredeira, a parte principal das cataratas precipita-se na profunda fenda de erosão, onde as águas derramam-se com tal força que o barulho pode ser ouvido a quilômetros de distância. E ao bater contra o fundo, as águas criam nuvens de vapor. Aí, o sol vem e faz seu trabalho em forma de arco-íris. A disposição dos saltos, a maior parte deles no lado argentino, proporciona a melhor vista para quem observa a partir do Brasil. A largura total das cataratas no território brasileiro é de 800 metros e no lado argentino de 1.900, resultando numa largura de 2.700 metros em formato semicircular. Todo este magnífico cenário pode ser observado por elevadores panorâmicos e por trilhas que se estendem na margem direita do rio Iguaçu. Das passarelas construídas junto às escarpas de basalto, pode-se ver diferentes ângulos das quedas d'água, tendo em diversos locais mirantes para contemplar e registrar os saltos. Anualmente, milhares de pessoas cruzam oceanos e fazem este percurso. Caminham acompanhados de borboletas coloridas e de simpáticos coatis para ouvir a música das águas e ficarem bem perto deste retrato perfeito das dádivas da natureza. Mas não é apenas por terra que as quedas podem ser admiradas. Um dos passeios mais tradicionais levam grupos de turistas ao Cânion das Cataratas. É o Macuco Safari de barco. O passeio inicia-se pela Trilha do Macuco. Em carretas abertas, percorremos cerca de 3 quilômetros, atravessando a mata em direção ao rio Iguaçu. Acompanhados por guias, seguimos apreciando e conhecendo um pouco sobre a floresta. A segunda etapa do trajeto pode ser cumprida a pé. Numa caminhada de 600 metros, passamos pelo Salto do Macuco. A queda d'água de 20 metros de altura
é só uma pequena amostra do que está por vir. Em seguida, continuamos rumo ao rio, onde barcos aguardam para nos levar a uma das maiores aventuras de nossas vidas. Na água, os barcos infláveis sobem pelo cânion do rio Iguaçu, enfrentando as fortes correntezas e já causando grande emoção. Olhamos para a frente e ao fundo enxergamos nosso destino. Aos lados, vemos pedras, animais e muito verde integrando o cenário. Quando chegamos à base das quedas, o visual é grandioso, magnífico. O experiente piloto manobra junto às cachoeiras, garantindo sensações inesquecíveis, manifestadas em gritos de alegria. Arco-íris, céu azul, neblina e água em profusão pontuam o espetáculo em meio aos pingos d'água que podemos dizer, sem exagero, banham mais que nossos corpos. No Parque Nacional do Iguaçu, turistas revivem todos os dias uma amostra da saga dos conquistadores espanhóis quando descobriram as cataratas. Hoje, uma incursão pela mata subtropical não apresenta os perigos da época, mas evoca toda a emoção dos desbravadores. As mulas de carga e os botes de madeira foram substituídos por jipes, caiaques infláveis, barcos bimotores e até bicicletas. No Macuco Eco Aventura, um circuito de passeios pela mata e pelo rio possibilitam aos visitantes um intenso contato com a natureza pelos mais variados meios. São trilhas dentro do parque de características e distâncias diferentes, mas de destino e emoções iguais. Todas levam ao alto do rio Iguaçu e no trajeto transmitem profunda sensação de paz, harmonia e muita bioenergia proporcionadas pela mata densa de fauna e flora exuberantes. A trilha do Poço Preto é a mais extensa. Tem 9 quilômetros e era uma antiga estrada colonial. Além do rio, é também o caminho para se chegar à Casa Mata, um observatório de 10 metros de altura construído em meio à floresta. Já na trilha das Bananeiras, o percurso tem cerca de 1,5 km, uma opção de mini-track. Interpretativa, é a preferida para estudos científicos. A trilha da linha Martins é a mais rústica de todas. Ela nos leva a um ponto mais alto do rio. Quanto mais alto, mais selvagem. Para atingirmos o ponto de início, precisamos seguir de jipe por uma estrada que contorna o parque pelo lado de fora. No ponto de acesso, entra-se a pé e segue-se 3 quilômetros pela trilha fechada. Cada uma das trilhas guarda uma surpresa no meio do caminho. Surpresa que fica por conta da paisagem, sempre composta de pássaros, pequenos mamíferos, flores
e borboletas. E ao final delas, um novo cenário se descortina. O alto do rio Iguaçu, onde vemos toda a beleza do rio, largo antes das quedas d'água. E aqui, às margens do Iguaçu, a aventura continua. Pois as trilhas combinam passeios de barco que, ao subirem o rio, nos colocam em contato com a água e ainda nos dão a opção de remar por entre pequenas ilhas com os ducks, caiaques infláveis para 2 pessoas. É puro divertimento. Há também passeios em barcos de floating. Totalmente seguros e silenciosos, permitem a contemplação da mata e de espécies aquáticas. Mas é no giro rápido que o coração bate mais forte. Como todos vimos, aqui no Parque Nacional do Iguaçu, podemos apreciar os saltos de vários ângulos, de cima para baixo, de baixo para cima, mas ninguém poderia imaginar enxergar a maior queda d'água das cataratas da forma como este passeio mostra. Do Porto Canoas, os barcos chegam muito próximos da garganta do diabo. E com toda a segurança possibilitam contemplar outro ângulo deste maravilhoso espetáculo da natureza. Ainda compondo as atrações do parque, no Canyon Iguaçu, os visitantes contam com uma série de atividades, onde a proposta é a de viver intensamente todos os obstáculos e desafios que o lugar proporciona. Em diferentes graus de dificuldade, pode-se praticar arvorismo, escalada em muro e rocha, rapel e rafting. Continuaremos nossa viagem, agora pelo lado de fora dos portões do Parque Nacional, mas sempre seguindo o curso dos rios, que nos levará a conhecer diferentes atrações. Atrações geográficas, históricas, culturais e a uma obra monumental. O Rio Iguaçu é o maior rio totalmente paranaense. Nasce próximo à Serra do Mar e percorre 1.320 quilômetros até formar as cataratas. Após, o Rio Iguaçu segue seu curso por mais 18 quilômetros, onde encontra o Rio Paraná. Este encontro estabelece 3 fronteiras: a do Brasil, da Argentina e a do Paraguai. Para marcar as fronteiras foram construídos
cada um em seu território, um obelisco, um marco em forma de triângulo que representa a igualdade, a harmonia e o respeito entre as nações. Esta confluência forma outra natural atração geográfica e é mais um dos singulares pontos turísticos da cidade. Do Marco das Três Fronteiras, podemos observar os outros marcos, o da Argentina na margem esquerda do rio Iguaçu e o do Paraguai, à margem do rio Paraná. Os marcos estabelecem o limite territorial e a soberania de cada país. O Espaço das Américas é um anfiteatro construído no lado brasileiro que homenageia a Tríplice Fronteira. Navegar pelos rios e viajar ao passado também é possível nesta região de águas trinacionais. O cruzeiro Bertone, realizado no iate Iguaçu Explorer, oferece passeios que unem lazer e cultura. O principal roteiro nos leva ao Museu Bertone, antigas instalações do cientista suíço Moisés Santiago Bertone, que se estabeleceu na região no final do século XIX e deixou importantes acervos e registros históricos. Os rios Iguaçu e Paraná desempenham importantes papéis no desenvolvimento desta região. O rio Iguaçu pelo elevado interesse turístico e o Paraná pela geração de energia. Com cerca de 4.000 quilômetros de extensão, o rio Paraná é considerado o 7º maior do mundo. Suas águas profundas são um convite para a prática de pesca. E a forte correnteza confere ao rio um elevado potencial hidráulico, potencial que o homem tratou de aproveitar e construiu em seu leito uma das suas maiores realizações: a usina hidrelétrica de Itaipu, um empreendimento binacional desenvolvido pelo Brasil e Paraguai. Uma obra imponente, construída com muito ferro, concreto, tecnologia avançada e a incessante busca do homem pela conquista do impossível. De 1975 a 1982, sua construção ocupou mais de 40.000 operários brasileiros e paraguaios, num ritmo de obras equivalentes à construção de um edifício de 20 andares a cada hora. A potência da usina, com 20 unidades geradoras de 700 megawatts cada, pode chegar a uma produção anual próxima de 100 milhões de megawatts-hora. Isto faz de Itaipu a maior hidrelétrica do mundo no item mais importante de uma usina desse tipo: produção de energia. Para se ter uma ideia da grandiosidade desta obra, basta comparar alguns números. O volume total de concreto utilizado na construção de Itaipu seria suficiente para construir 210 estádios de futebol iguais ao Maracanã. O ferro e aço utilizados permitiriam a construção de 380 torres Eiffel. A vazão máxima do vertedouro de Itaipu corresponde a 40 vezes a vazão média das cataratas do Iguaçu. O volume de escavações de terra e rocha em Itaipu é 8 vezes superior ao do Eurotúnel e o volume de concreto é 15 vezes maior. Também o reservatório da usina, o Lago de Itaipu, tem 1.350 quilômetros quadrados de área, o 7º do Brasil em tamanho, com 29 milhões de metros cúbicos e quase
200 quilômetros de extensão. Sua formação criou uma série de alternativas econômicas e de lazer. São clubes, marinas, parques e praias artificiais. O Lago de Itaipu, além de fornecer a água para movimentar as unidades geradoras, é a base dos programas de preservação da fauna e flora da região. Ao redor do reservatório foi criada a faixa de proteção permanente com refúgios biológicos. Nestas áreas foram assentados os animais capturados quando da formação do lago numa operação conhecida como Mimbaqueira, que em tupi-guarani quer dizer pega bicho. Por todas estas dimensões, esta obra foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno e fizeram de Itaipu outra importante atração turística. Em 1997, a usina foi aberta à visitação e de lá para cá foi-se criando roteiros e atrativos especiais. A começar pela própria usina, um atrativo turístico por si mesma, foi implementado o Complexo Turístico Itaipu. Com um moderno centro de recepção de visitantes, os roteiros incluem passeios pela subestação de Furnas, onde são apresentados filmes técnicos sobre a empresa e sobre o projeto pioneiro de transmissão da energia gerada por Itaipu. Pelo Refúgio Biológico Bela Vista, uma área de preservação permanente com objetivos de proteção à flora e à fauna, pesquisas e educação ambiental. Pelo Parque da Piracema, um canal de quase 10 quilômetros de extensão que permite aos peixes migratórios vencer o desnível entre o Rio Paraná e o reservatório. A história de Itaipu e dos principais fatos relativos à região pode ser conhecida no Ecomuseu, um museu diferente dos tradicionais, dividido em módulos, dispõe de recursos inovadores que incluem cenários, maquetes e totens eletrônicos. E a criatividade não para por aí. À noite, a iluminação monumental da barragem é mais um show de beleza oferecido aos visitantes. Em Itaipu, podemos ver o homem vencendo desafios para cumprir seu papel de desenvolvimento com responsabilidade social e ambiental. Turismo ecológico e preservação ambiental, objetivos de todos em Foz do Iguaçu. Um cuidado que já está instituído nos locais de visitação pública. No Parque Nacional, testemunhamos os esforços em reduzir o impacto ambiental. Também a Escola Parque, inaugurada pelo IBAMA em 2000, é inédita no país. E logo ali, a 300 metros do acesso ao parque, outro exemplo de consciência e conservação. Era 1994 e o casal Denis e Ana Krowkamp realizavam um antigo sonho, o de criar um parque temático dedicado à preservação de animais. Assim surgiu o Parque das Aves. Construído com a preocupação de oferecer as melhores condições de reprodução de animais silvestres, além de garantir a conservação dos 17 hectares de mata nativa que ocupa. Desenvolvendo trabalhos nas áreas de reprodução, o Parque das Aves vem obtendo êxito com algumas espécies e continua investindo em pesquisas. Vencida a etapa da reprodução, o principal projeto apoiado pelo IBAMA passa a ser o de reintrodução de espécies extintas localmente. Uma audaciosa e importante ação para garantir a diversidade biológica.
Conservando um plantel de mais de 1.000 aves de 145 espécies, o parque é mantido com recursos gerados pela própria visitação, o que nos dá a oportunidade de conhecer de perto a vida das aves. Hola! Hola! Hola, chiquitito! O passeio é feito por uma trilha de aproximadamente 1 quilômetro, que leva a diversos viveiros perfeitamente integrados à floresta. Em alguns espaços, pode-se entrar e ficar frente a frente com as aves, o que torna a visita inesquecível. O viveiro do Pantanal é um dos preferidos do parque. A observação é feita de uma ponte rústica, imitando as pontes do Pantanal matogrossense. Graciosos tucanos brincam nos corrimãos, instigando a reação dos turistas. Garças, saracuras, marrecos e até guarás rubras empoleiram-se nos galhos das árvores. Há o viveiro de floresta, o dos passarinhos, o da savana africana, onde estão as aves exóticas, e o ruidoso viveiro das araras. Entre avestruzes, flamingos e grous, outras atrações compreendem um borboletário, onde inclui-se os beija-flores. Essas joias da natureza estão reunidas num só ambiente. E o setor de répteis, onde cobras como jiboias e sucuris, jacarés e iguanas ficam a poucos metros em ambientes que imitam a natureza. Recentemente, o parque recebeu mais um raro casal de aves e construiu um viveiro só para eles. O viveiro das arpias é o maior viveiro e serve a maior águia dentre as espécies. As águias arpia, ave imponente de força e beleza que põe medo. Quando adultas, chegam a medir 2 metros de envergadura. Uma breve visita ao Parque das Aves revela que este lugar é mais do que um parque. É um santuário das aves. Um espaço onde elas podem viver livremente, porém protegidas, pois todos os seres humanos que as rodeiam estão aqui só para ajudar, admirar e aprender. Além dos dotes naturais, a cidade de Foz do Iguaçu é também um grande caldeirão cultural.
é uma das mais ecléticas e cosmopolitas do mundo. Diversidade assegurada pela quantidade de povos e etnias que vivem e visitam a cidade. A fronteira comum entre Brasil, Paraguai e Argentina possibilita que, num raio de poucos quilômetros, se possa conhecer e vivenciar diferentes e ricas culturas. Um lugar onde idiomas, moedas e tradições se integram harmonicamente. Os elos dessa integração estão representados por duas pontes. A Ponte da Amizade liga o Brasil ao Paraguai. Construída em 1965 sobre o Rio Paraná, é o acesso à Ciudad del Este. A segunda maior cidade paraguaia é também o maior shopping da América do Sul, com lojas e produtos de todos os gêneros. A outra ponte, Tancredo Neves, foi construída sobre o Rio Iguaçu em 1985 e liga o Brasil à Argentina. Também chamada de Ponte da Fraternidade, é por onde se chega ao Parque Nacional Iguaçu, o outro palco das cataratas. Criado 5 anos antes do Parque Brasileiro, o Parque Nacional Iguaçu abrange 67 mil hectares que, somados à área brasileira, constituem a maior faixa florestal protegida de todo o continente. Uma responsabilidade de brasileiros e argentinos nos esforços de conservação desse patrimônio mundial. A exemplo do Parque Brasileiro, o Parque Argentino também implementou melhorias e cuidados de preservação. No lado argentino se encontram 75% dos saltos das cataratas do Iguaçu. A visitação é bem estruturada e está dividida basicamente em 3 etapas. Um trem ecológico atravessa as matas e leva os visitantes até o acesso às trilhas. Há o circuito superior, onde, como o próprio nome já diz, o passeio se dá por sobre as quedas. São 650 metros de passarelas que oferecem uma vista panorâmica do conjunto. No circuito inferior, se tem uma visão diferente, agora de frente e de baixo para cima. As passarelas correm por baixo dos saltos e proporcionam uma experiência íntima com a paisagem. E o passeio até a Garganta do Diabo, o mais emocionante do roteiro argentino. Os mirantes permitem ficar muito próximo e quase tocar o maior salto das cataratas. De volta ao lado brasileiro, em Foz do Iguaçu, onde se vive intensamente os dias de clima subtropical, num show comandado pela natureza, quando a noite cai, são os cassinos, restaurantes e casas de espetáculo que mantêm a temperatura alta. O destaque fica para as casas de espetáculos, onde música, pratos e danças típicas retratam a cultura da tríplice fronteira. O tango argentino, as guaranias e harpas paraguaias e o ritmo e a alegria do samba brasileiro. É um pouquinho de Brasil, esse Brasil que cantei é feliz, feliz, feliz. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil.
A magia de Foz do Iguaçu nasce da fusão do artificial e do natural, do passado e do presente, das visões que estimulam todos os sentidos. Numa região onde tudo é grandioso, encantador, inesquecível e surpreendente, em imagens que alucinam os olhos de várias gerações. Um lugar para ser descoberto em todos os seus detalhes, de todos os ângulos, por baixo, por cima, nas asas que inspiram a liberdade. Em cada passo surgem novas belezas e pelas retinas penetram a alma.